A palavra de Deus, ao revelar a pessoa de Deus diz que ele não faz acepção de pessoas. Deus não tem preferidos. Deus trata-nos com justiça. Por isso, o texto que fala a respeito da história, do seu juízo, do seu poder sendo manifesto, do seu livramento, nos adverte que ele não tem preferidos. E o texto que nós estamos lendo do Salmo de número 78, dando continuidade a partir do verso 42, esse texto, esta história nos traz algumas aplicações, alguns ensinamentos. Eu convido, chamo a tua atenção para esses versículos, para esse resumo da história. 42 diz: não se lembraram do poder dele. Não se lembraram de como Deus operou os seus sinais. Deus operou os seus sinais trazendo juízo sobre a nação egípcia. E ele faz menção das pragas, das 10 pragas operadas por Deus, juízo sobre a terra do Egito. E a palavra de Deus está dizendo que o seu povo não se lembrou do poder dele, de como Deus agiu, de como Deus operou, trazendo juízo e trazendo livramento para o seu povo. E no verso 52, depois de ter relatado as pragas no Egito, o juízo, diz que Deus fez o seu povo sair como ovelhas. E Deus os guiou como o pastor conduz, como o pastor guia o seu rebanho pelo deserto, num caminho perigoso, num caminho que há necessidade de provisão, há necessidade de pastoreio e há necessidade de cuidado. Não se lembraram do poder dele, do poder trazendo juízo e do poder trazendo proteção e livramento. O 53 me chama a atenção, onde diz que o Senhor dirigiu-o com segurança. E não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus adversários. O 54 continua falando sobre esse cuidado do Senhor e dizendo que ele os levou até a sua terra santa, até ao monte, o Monte Santo, o monte que ele adquiriu e os entregou. O 55 chama-me a atenção a palavra expulsou as nações e repartiu com ele a sua herança. Deus operando juízo, Deus trazendo livramento, Deus entregando uma bênção na mão do seu povo. E o verso 59, algo triste é ainda relatado. Primeiramente, não se lembraram do poder de Deus. E no verso 56, depois de Deus ter operado, diz: ainda assim tentaram o Deus Altíssimo. Convido a ler, convido a meditar comigo nesse texto, nesses passos que a palavra de Deus relata, mostrando a ação de Deus e a reação do povo em relação à sua obra. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo. Verso 59 ainda registra algo. Deus ouviu isso e se indignou e sobremodo se aborreceu de Israel. Verso 60. Por isso Deus os abandonou,
Verso 62 chama atenção. Entregou o seu povo à espada. Uma nação foi executada, foi realizado juízo sobre ele. Deus deu a bênção para o seu povo. Aí o povo tenta Deus. O povo blasfema de Deus. Deus ouviu isso, Deus se indignou, Deus abandonou e Deus entregou o seu povo à espada. E o verso 67. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Mas diz, antes escolheu a tribo de Judá. Verso 70, também escolheu a Davi, o seu servo. Deus escolhe, Deus rejeita, Deus faz segundo a sua soberana vontade. Deus dá oportunidade. E aquele que recebeu juízo, aquele que recebeu bênção, agora está recebendo juízo por causa da sua relação com o Senhor. Que possamos pensar, que meditemos nessa manhã sobre a grande obra de Deus, que nós não nos esqueçamos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, que não sejamos como este povo, que depois de ver tantas maravilhas sendo operadas pelo Senhor, se esquecem dos sinais miraculosos de Deus, que passa a tentar a Deus, passa a murmurar do Senhor e rejeitar o Senhor. Que sejamos não seguintes desse exemplo, mas que o nosso exemplo, as nossas atitudes sejam diferentes desta nação que foi rejeitada e que passou a receber também juízo da parte de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.